Muito bem, pessoal. Nessa aula vamos ver como fazer a organização inicial das pastas do nosso projeto, beleza? Aqui, se você entrar aí no projeto que eu pedi para você baixar, ou se você gerar um projeto novo, você vai ver que existe já essa pasta home e essa pasta home nada mais é do que um componente de boas-vindas aí que é gerado automaticamente. Se você rodar o emulador Android e rodar o servidor do Angular, né? Aqui, eu rodei o servidor do Angular e vou abrir para vocês verem, tá? É basicamente isso aqui. E se você quiser ver no Android, o que é esse componente, lembre primeiro de rodar o emulador Android, depois você vem no terminal e executa tns run Android. E aí ele vai abrir para você o projeto inicial. É basicamente isso que tem no componente home. Então vou encerrar aqui, Ctrl C duas vezes, na outra aba aqui também vou encerrar o servidor web, Ctrl C duas vezes, e vou voltar para o editor. O que é que eu vou fazer? Vou remover essa pasta home, posso clicar com o botão direito e mandar deletar, não tem problema. E agora o que acontece? Se você entrar no app-module ts, ele vai indicar um problema, no app-module.tns também vai indicar que tem problemas, e no app-routes também vai indicar que tem problemas. Você vai remover em cada um desses arquivos essa entrada aqui, certo? E remover o componente, porque não temos mais ele, salvar no app-modules, salvar aqui no app-routes, tirar essa rota daqui também, certo? Vamos deixar essa rota aqui por enquanto só uma barra, porque não tem nenhum local para apontar. E aqui no app-module TNS também vamos remover esse arquivo, certo? E aqui também nas declarações. Beleza, essa é a configuração inicial que a gente tem que fazer, limpar os arquivos, e agora eu vou explicar um pouquinho sobre a estrutura que a gente vai ter em nosso projeto. Eu vou fechar todos esses arquivos, fechar essa barra aqui e abrir uma página em branco, só para a gente poder focar no que será feito. Bom, dentro da pasta source/app, deixa eu voltar só para mostrar para vocês, que é essa pasta aqui, source/app, que é onde vão entrar os nossos arquivos do nosso projeto. Então, dentro dessa pasta app, eu vou criar a pasta pages, certo? Dentro da pasta pages, eu vou colocar as páginas do componente. Então, a gente vai ter o componente moveList, vamos ter o componente moveForm, vamos ter o componente WhatNext e About, certo? São essas 4 páginas que a gente vai ter, que, como você já sabe, moveList vai ser a lista de filmes, moveForm vai ser o formulário para edição de filme, WhatNext é aquela página inicial que exibe os filmes que você quer assistir, e a página About é justamente o componente a página que fala sobre o aplicativo, tá? Nada demais, uma página institucional. A gente vai ter também dentro da pasta App, eu vou ampliar um pouquinho a imagem para você ver, eu vou ter também aqui a pasta chamada Shared, certo? O que é essa pasta Shared? Essa pasta Shared vai ser o local onde os componentes, os models, os serviços, todas essas classes compartilhadas, né, arquivos que são compartilhados entre todos os componentes do nosso projeto. Quando eu falo compartilhado nesse caso, não é compartilhado entre a versão web e a versão NativeScript, porque isso por default já seria compartilhado de qualquer forma. Eu estou me referindo mais à estrutura, a arquitetura aqui no caso, de compartilhamento de arquivos. Por exemplo, vou ter um serviço, um model ou um componente, né, que são compartilháveis entre as páginas do nosso projeto, certo? Então eu vou colocar esses arquivos, essas classes, né, tudo dentro da pasta shared, tudo que é compartilhável entre o projeto vai estar aqui, beleza? Quando eu falo componente, são pequenas peças, né, pequenos elementos que você insere dentro da página. Então, você pode ter aqui um componente que exibe o cabeçalho da página, um componente para exibir mensagem de erro. E aí, esse componente você pode inserir dentro da sua página. Além disso, você tem, eu quero que você absorva também uma outra definição aqui na nossa estrutura, que é o seguinte: a gente pode ter componentes aqui que são compartilháveis tanto para a parte web quanto para a versão móvel, assim também como a gente pode ter coisas aqui, componentes que são compartilháveis apenas dentro da parte web ou apenas dentro da parte móvel. Por exemplo, eu vou abrir aqui
o Bootstrap, vou digitar aqui Bootstrap Breadcrumb, certo? Que é um componente de migalha de pão do Bootstrap. Esse componente, você está vendo aqui que é o componente que faz aquela migalha de pão, ou seja, você vai identificar o local que você está, é como se fosse mostrando aqui a navegação dentro das páginas que você fez. Porém, esse componente eu vou usar apenas dentro da versão web do projeto. Então, eu vou padronizar esses componentes que são específicos. Por exemplo, se eu estiver dentro aqui da pasta componentes, um componente que é essa migalha de pão, né, e ele é apenas para a versão web, eu vou ter um componente chamado web breadcrumb, certo? Esse componente, quando você bater o olho lá na pasta e no nome do componente, você já sabe que é um componente específico para a versão web, no caso. Se você tiver um componente, por exemplo, um side drawer, que é específico, né, aquele menu lateral, que é específico para a versão móvel, você pode ter aqui um componente chamado mob side drawer, certo? E aí o que acontece? Quando você, ou qualquer programador que estiver trabalhando com você, qualquer pessoa que entrar nessa pasta componentes vai saber que aqui é um componente específico para a web e aqui é um componente específico para a versão móvel. E aí, se você tiver componentes que não tem que ser específicos para uma plataforma, você não coloca mob nem web. Então, por exemplo, se você tivesse aqui um form error, um componente que exibe mensagem de erro no formulário, por exemplo, tá? Então aqui você tem componentes que são específicos para a web, componente específico para a parte móvel e componentes que são usados em ambos. E aí a gente vai ver como tratar isso, beleza? E aqui é o seguinte, como você percebe que a nossa estrutura, apesar de estar organizada, né, é uma estrutura simples, tá? Então, o nosso aplicativo que a gente vai desenvolver é um aplicativo de nicho, né? Um aplicativo muito pequeno, muito específico para um nicho, então não precisa de estruturas complexas, né? De aplicativos que são de enterprises, com submódulos, por exemplo, tá? Só que no final desse curso eu vou disponibilizar uma seção bônus, como eu já falei, onde a gente vai migrar uma aplicação web mais complexa, uma aplicação que foi feita toda em Angular, né? Na parte Angular Web, e ela é uma aplicação que tem essa arquitetura um pouco mais complexa. É uma aplicação que eu ensinei no curso de Angular avançado, e aí você vai ver que dá para fazer também, aplicar essa mesma técnica de compartilhamento web e móvel em qualquer tipo de aplicação, tá? Eu só quero reforçar que essa parte que eu vou ensinar a migrar essa aplicação web para uma aplicação compartilhada, web e móvel, é um módulo bônus, certo? Então, assim, eu não vou ter como explicar em detalhes, né, o projeto, como foi feito, porque trata-se de um projeto que foi feito num outro curso. E é um projeto muito mais complexo, onde eu ensino a criar uma arquitetura Master DT, onde fazer reaproveitamento de código. Então é uma outra parada, certo? Nesse outro curso aí são quase 14 horas de curso, então assim, não tem como eu trazer ele para cá, para dentro desse curso, tá bom? É um outro foco. Mas pode ficar sossegado, porque mesmo se você não tiver feito esse outro curso de Angular avançado, você vai poder acompanhar esse módulo bônus que eu vou fazer nesse curso aqui de Angular com NativeScript, compartilhando, e você vai conseguir pegar vários insights e ver como você conseguiria aplicar nos seus projetos, né, algumas soluções, né, que às vezes você não consegue perceber toda a capacidade que essa junção aqui, essa combinação de ferramentas te dá. E aí, quando você assistir esse módulo bônus, você vai expandir ainda mais, tá certo? Mas, por enquanto, vamos voltar aqui para o nosso curso. E antes de seguir para a próxima aula, eu queria só falar de mais um detalhe. Eu vou abrir aqui o código-fonte do curso, novamente, o código-fonte do projeto pronto. Vou vir aqui nos commits, só para explicar, como eu já falei que cada um desses commits aqui é referente a uma aula. E aí você pode observar o seguinte, que no final, em algumas aulas, eu coloquei aqui entre parênteses a palavra mobile, né, e a palavra web. Por que eu fiz isso, né? Como esse curso se trata de uma experiência que vai simular um projeto onde tanto a parte web quanto a parte móvel são feitas simultaneamente, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi as aulas de uma forma que você possa absorver o conteúdo de forma intuitiva, né? De forma fácil e intuitiva. Então, assim, quando uma aula for tratar especificamente de implementações na parte do aplicativo web, ele vai terminar com o sufixo web.
Quando uma aula for tratar especificamente de implementações na parte móvel, né, ele vai ter o sufixo móvel, tá? Quando for uma aula que trabalha nas duas pontas, então não vai ter, como esse caso aqui, por exemplo, são aulas que acrescentam tanto para a parte web quanto para a parte móvel. Mas quando for algo específico, eu vou colocar o sufixo aqui para você conseguir identificar. E eu sempre procurei começar fazendo a parte web e depois a parte móvel, por exemplo, do mesmo componente, porque você vai conseguir primeiro na parte web, você vai conseguir ver com HTML puro, que você já está familiarizado, como é que eu construí aquilo ali, e aí você vai ver como migrar aquela mesma estrutura, aquela mesma ideia para a versão móvel, porém fazendo a página com suas especificidades, né? Sem aquele engessamento comum aí em muitas ferramentas que tem essa mesma proposta de você trabalhar com web e móvel no mesmo projeto, beleza? Então, para finalizar aqui, eu vou commitar esse projeto, essa alteração que eu fiz, um git status aqui. Ele te fala que foi removido o home component. Vou mudar a cor desse terminal aqui, porque para você que está assistindo aí ficou praticamente impossível de ver o que está escrito aqui, né? Para mim já está ruim. Vem aqui rapidamente em Settings, Features, Colors, e aí eu vou alterar aqui o tema. Deixa eu ver aqui. Pronto, Solarme, né? Esse tá bom. Salvar. Pronto, agora dá para ver o que foi feito. E aqui é o seguinte, ele modificou essa mudança aqui, não leva em conta, tá? Porque isso aqui, na hora que você gera um projeto e altera alguma coisa, ele faz essas mudanças automáticas nesse App Resources, né? Então desconsidere essa mudança. O que importa para a gente aqui é que a gente modificou, a gente removeu o componente home e a gente alterou os arquivos AppModule, AppRoutes e tanto o AppModule da versão web quanto o AppModule da versão mobile, para ele não mais importar o home component. Beleza? Então podemos adicionar aqui essas modificações. E aí eu vou voltar aqui só para mostrar para você o seguinte, que eu vou vou commitar o nome do projeto ali usando o mesmo nome aqui da aula. Então essa aula foi organização inicial das pastas do projeto. Vou voltar aqui para o terminal e commitar. E aí ele me deu esse primeiro probleminha aqui, é só porque você precisa configurar o usuário global. Então eu vou copiar essa linha aqui que ele já dá para mim, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar costa@nonato.com. Qualquer e-mail que você quiser colocar, você pode usar. E aqui em username eu vou colocar Costa Nonato. Se eu der um git status, ele me fala que eu adicionei aqui as mudanças para serem commitadas, mas não commitei ainda. Então vou voltar aqui e rodar novamente o commit. Beleza? Dessa forma aqui eu já tenho a primeira mudança no projeto. E aí nas próximas aulas agora a gente vai avançar com mais velocidade, porque essas primeiras aulas realmente são um pouco mais de configuração, de entendimento inicial, e é importante você obter essa base para a gente poder avançar com mais tranquilidade, aí, sem atropelar nada. A partir de agora a gente já começa a avançar com mais velocidade no projeto, e aí as aulas vão ser muito mais fluídas e interessantes, tá certo? Aguardo você então na próxima aula, um abraço, até mais!